Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso. Boa noite, pessoal. E uma outra coisa que também o pessoal fala pra caramba, me perguntam direto e tal, é a tal da reversão dos polos. Essa é outra parte legal também. Nós vamos morrer quando reverter? É todo mundo saco? Como que é? O pessoal fica Não. preocupado. É que o reverter, na verdade, não significa que vai sumir o campo magnético, né? É isso que é o negócio. A gente vai, em vez de ter um super ímã lá, na verdade não é tão super assim, a gente vai ter vários pequenos ímãs, né? Então continua tendo o campo magnético e continua tendo essa blindagem, porque o que acontece é que o campo magnético atua como uma espécie de escudo. Exatamente. E essa configuração de escudo permite, então, uma certa proteção do... Protege a atmosfera, Exato. né? E aí tudo mais. Isso é importante porque a gente pode considerar que um pouco da estrutura da nossa atmosfera é devido à presença do campo magnético, né? Tanto que uma das teorias aí sobre Marte é que quando ele perdeu o campo magnético, né, o vento solar varreu a atmosfera dele. Né? Exato, isso que acontece, porque o campo magnético ele acaba gerando uma bolha dentro do vento solar. Então o vento solar é espalhado ao redor dessa bolha e não ocorre essa remoção do campo, da atmosfera. É claro, existe uma pequena fração que ainda continua sendo removida, Sim. mas você não tem nenhuma proteção. Exato. Então realmente o campo magnético parece ser um fator importante e é bastante levado em consideração quando o pessoal estuda exoplanetas e a possibilidade de vida. Sim, porque Em astrobiologia, um dos fatores, né? Exato. Você tem que ter aquilo ali protegido, né? Que senão, como que vai fazer, né? E para quem não sabe o que é a reversão do campo magnético, o que o pessoal fala é o seguinte, que o campo vai reverter e no momento que ele reverter, ele vai, é como se desligasse ele e depois liga de novo. Então, mas isso vai acontecer, entendeu? Fique claro aí para vocês, não vai acontecer isso. O campo já reverteu várias vezes, né? Exato. A gente tem nas rochas ali um indicativo. E ele vai, cara, vai reverter em um dia, você tem a deriva dos polos, até que vai chegar uma hora que vai... Qual que é mais ou menos a estimativa? Não dá pra saber, né? Tem alguns modelos que mostram que levam uns 1.000, 2.000 anos para esse processo de reversão, né? É isso que eu queria falar, porque não é, o pessoal acha que é do dia pra noite, não é, né? Não, é o dia para noite em escala geológica, Exato. né? Tem um amigo meu, cara, que fala assim, tudo em astronomia é tipo daqui 100 mil anos, daqui 200 mil. É mais ou menos nessa linha, né? Não, mas o que ele fala nem é isso, não. Sabe o que ele fala? E nós nunca estamos no último dia, antes desse dia. Por que nós nunca estamos... Pô, é daqui 100 mil anos, não tem problema nenhum. Eu queria estar no ano 1999. Que aí eu sei que o ano que vem é que vai dar. Mas nunca é, cara. É sempre para daqui 100 mil anos. Mas é esse que é o grande drama, né? Da gente que estuda essas coisas. É que, e a parte dramática e a parte legal pra caramba, né? Que é muita coisa baseada nos modelos, né? Exato. Que a gente tem que ter, né? Mas tem a parte observacional que também é fantástica. Sim, que lá na USP ajustando o modelo, mesmo né? tem o pessoal que trabalha com paleomagnetismo, que chama, Também, né? claro. Que é tentar entender quando que aconteceram esses eventos. Isso. E tem outros eventos que diminuem o campo magnético, mas ele não reverte, né? Depois ele volta ao normal. Então tem que distinguir isso. E a parte fantástica é como é que vai fazer esse tipo de estudo. Porque falaste nas rochas, né? Mas eles usam até cerâmicas Sim. para fazer esse... Eles vão pegando aí tudo que tiver de histórico, né? Porque o que acontece? Qualquer coisa, seja uma rocha, cerâmica que a gente encontra em escavações arqueológicas e tudo mais. Exato. Quando você tem, no caso das rochas, quando ela vai solidificando, ela vai adquirindo, né, a orientação do campo magnético vigente naquele período ali. E é por isso que a gente sabe, porque a gente vai lá no meio do Oceano Atlântico, tira um pacotão e ali você vê que o campo está para um lado, o campo está para o outro. E nas cerâmicas também acontece isso, né? Tem diversas fontes rochas vulcânicas também, porque quando ocorre o congelamento, ele tende a preservar... Preserva a orientação, né? Aí é melhor que preserva a orientação, né? Mas mesmo assim tem
vamos dizer, mágica dos modelos ao assimilar esses dados, né? Sim. Que existe, a mágica está nas simplificações que você tem que fazer. Infelizmente tem que fazer, não tem Isso, como, não né? tem como Porque senão... É porque é aquele negócio, eu já falei, aonde que eu falei? Em algum lugar isso aí. A gente olha aquele desenho da Terra, né? Ah, tudo bonitinho, né? Ela é redondinha, a outra camadinha aqui. Mas não é aquela camadinha, não é daquele jeitinho, né? Ela é tudo irregular, é tudo, né, cheio de heterogeneidade para um lado, para o outro, né? E isso causa anomalia aqui, problema ali, coisa ali. Então é uma outra visão, né, que a gente tem do planeta. Exato. Quando a gente estuda ele, né? Por isso que uma das coisas importantes na nossa hora, em qualquer área de ciência, é entender as incertezas, né? Exato. É isso que já falamos aqui, que você tenta errar menos. Exato. Você não tenta acertar, você tenta errar menos. Aí não existe nenhuma medida que faça sentido se não tiver junto a incerteza dela. Porque esse que é um ponto-chave, né? E é isso que eu falo que é muito difícil você explicar para as pessoas. Falar, cara, não é isso. Eu dou o exemplo da meteorologia, entendeu? Que a meteorologia, o certo do cara falar na televisão era: hoje tem 30% de chance de chover. Você sai de guarda-chuva, aí você vai avaliar aquela incerteza que ele deu ali. E aí esses 30%, será que chove ou não chove? Se chover, ele errou? Não. E se não chover, também não errou, cara. Porque ele deu uma probabilidade, né? E a gente trabalha com isso. Então os modelos são modelos probabilísticos. Exato. E aí a gente tenta ver aquele que tem a maior probabilidade de acontecer, né? Isso é o guia, né? Para tomada de decisão. Exatamente. Mas tu tem que, na tua tomada de decisão, também levar em conta a incerteza. Se tu só vê aquele valor ali, exato, você não tem ideia realmente qual o melhor caminho seguir. Isso é muito importante. E isso serve para tudo, né? É pior que é para tudo mesmo. Tanto que estatística é uma matéria, estatística e probabilidade, né, que todo mundo deveria fazer sempre, porque te dá uma outra visão das coisas, né? Uma outra visão. Mas eu acho que realmente é um dos pontos que poderia ser muito melhor explorado no segundo grau, por exemplo. Poderia. E é difícil, a estatística tem alguns nuances que não são exatamente intuitivos, né? Às vezes você ir pela intuição em termos estatísticos vai errar completamente, né? Exato. Isso mesmo. Eu falo pro pessoal, por exemplo, na minha área lá de petróleo, o cara que chega numa empresa e fala que na exploração ele tipo acerta 30%, cara, é um dos maiores salários do mundo, entendeu? Porque a incerteza é gigantesca. 30%, cara, você tá assim, excelente. E as pessoas não entendem isso, né? Que ela acha, não, cara, você vai falar que é aqui e acabou. Não é assim, cara. Não. E até trabalhando em empresa e tal, você falar até com parte gerencial, isso não é fácil, cara. É difícil do cara entender. Como assim, cara? Você quer que eu ponha minha grana num negócio que você tem 35%, 25%? Cara, porque é isso que você tem, entendeu? Você avalia aí, né? A avaliação é sua, né? Sabe que esses dias eu tava lendo um livro do Feynman, em que ele trabalhou para tentar entender o que tinha acontecido com a Challenger, não foi? Ele trabalhou no comitê que fez a análise do acidente. E ele comentando exatamente isso que tu comentaste agora, de que ele tinha uma visão da probabilidade de um determinado evento acontecer, e essa visão era completamente diferente entre os engenheiros e os técnicos administradores. Então, esse tipo de comunicação entre as comunidades é bastante importante também, não é? Muito. Acho que é fundamental. Esse negócio aí. Muito legal. E aí você se especializou então nesse lance do geomagnetismo, né? Isso, no mestrado. Daí no doutorado eu fui um pouco mais para cima, que é entender como é que as tempestades magnéticas acontecem. Legal. E a causa delas, que daí é a interação entre o vento solar e essa bolha que é a magnetosfera, né? Demais, né? É sensacional. Então, esse que é o meu caminho no doutorado. Legal. E daí eu justamente estudei isso e um pouco de previsão de tempestades. Olha só. E vem cá, você já viu a aurora?
pessoalmente? Já Já viu? uma vez, Sério? Aonde? na Finlândia, Na Finlândia. lá na Lapônia. Olha Cara, que legal. Eu diria que é o tipo de coisa que todo mundo tem que ver. Então, eu falo de eclipse total do Sol, porque eu nunca vi uma aurora ainda não, mas Não, deve mas- ser um negócio sensacional. Cara. Não, mas o eclipse também é Também. é legal. Tá ali, E a aurora, como que é? A sensação, assim? Cara, eu vou te dizer, eu tava numa conferência lá, e lá era em janeiro, então Tava escuro? Beleza. tava escura quase todo dia, né? Aham. Você tem 10 minutos de De luz luz, do né? sol lá. Aham. E daí tinha conferência, e no final do dia tinha uma recepção. Daí eles fizeram um churrasco na neve. Ah, que Então, maneiro. é um churrasco de peixe, né? Aham. E daí no meio do churrasco apareceu, realmente teve o evento de auroras. Que legal. Muito legal mesmo, então tem esse contraste do... E foi intenso, assim? Como que foi? Cara, pra mim foi a mais intensa que eu vi. E tentou tirar foto? Ah, eu tirei, mas a minha não ficou muito boa. Daí outros colegas depois mandaram. Entendi. Mas é realmente o evento do... É o evento da sua área, né? É. Foi o evento da conferência. Era conferência específica disso? Era uma conferência da Escostep, que é um órgão de estudos de relação da Terra e do Sol, né? Ah, poxa, olha só, que momento, né? Não, foi muito legal Que mesmo. momento para aparecer a aurora, né? Porque aí você tem vulcão, que é ativo, que é esse aí que sai fumacinha, ele tá ativo. Você tem vulcão que tá adormecido, ou seja, o vulcão existe, a câmara magmática dele ainda existe, só que ele não entra em erupção faz muito tempo. E você tem vulcões extintos. Esses, a câmara magmática dele tá seca já. Não tem nada que alimente aquele vulcão. Então, beleza. Mas um dia ele... Não, esse não tem como voltar. Esse Tá. extinguiu mesmo. Tá? Esse está extinto mesmo. Os adormecidos, ele pode acordar a qualquer momento. Entendeu? Então, Esse- mas aí o pessoal mapeia, monitora, O igual você falou. Vesúvio é o quê? Não, o Vesúvio é extinto. É extinto. O Vesúvio é extinto. O Etna é ativo. É um dos mais ativos do mundo. Tem erupção direta. A Islândia tem vulcões, todos eles são ativos. E por que o Brasil não tem nenhum? Por que o Brasil não tem vulcão, né? E nem terremoto. Embora tenha terremotozinhos, mas aí é porque é uma outra Reflexo questão. de- É acomodação, né? Ah. Os terremotos no Brasil é acomodação de falha geológica e coisa e tal. O Brasil não tem vulcão, cara, porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Na placa tectônica sul-americana. Que uma borda dela é no meio do Oceano Atlântico e a outra borda dela é no Chile. Ah, tá. Então nós estamos bem no meio, cara. Ô, sorte. Bem hein? no meio. Mas já teve vulcão no Brasil. Então, por exemplo, Ribeirão Preto. Ali, Ribeirão Preto. Ó, que- Olha lá, ó o pessoal lá, ó, brincando o vulcão ali do lado, ó lá. Olha lá, Nossa, jogando mano. vôlei, ó. Não é montagem isso? Não, isso aí é na Islândia, isso aí é famoso, ó, o pessoal jogando vôlei. Ó, isso aí é um vulcão efusivo. Olha lá, o pessoal como que chega pertinho, cara, ó. Cara. O Filipão teve aí, eu fiz uma live com o Filipão, cara. Qual o Filipão? O Felipe Jaime. Ah, o Felipe teve Felipe aí. Jaime tava na Islândia aí semana Com a retrasada. boina dele? Hã? Com a boina? Com a boina dele, ele foi lá do ladinho do vulcão, Caramba. cara. Olha que lindo isso. Então, pessoal, Islândia é um ponto turístico. Na Islândia você pode visitar o vulcão e mergulhar na dorsal mesoatlântica. Aquela foto lá era Sei. mergulhando lá também. Mas não dá pra mergulhar na lava. Ainda não, né? Cara. Lava e colocou o dedinho, perdeu o dedinho, né? Dá Lógico. pra mergulhar? Dá. É fisicamente possível. Sair já Sair é que é o Aí problema. já é diferente. Não, a lava, cara, ela engole tudo. É. Você vê a lava. Qualquer coisa. Cara, você vê ela entrando assim. Logicamente que tem lugares que eles tiram a população, mas não dá pra tirar uma casa do meio do É. caminho. A lava vem, cara, ela não tá nem. Ela engole aquilo ali, desaparece em questão de segundos. É segundos, ela engole a casa inteira. Que nem Entendeu? o Terminator lá, ó, lembra do filme? Isso, exatamente. Então aí, na Islândia é aquele tipo de vulcão efusivo. Você tá aqui, ó, do ladinho, a lava tá ali e ela vai escorrer para o caminho dela, entendeu? Não tem problema nenhum. Então tem isso. O vulcão tem esse problema com a aviação. Tem muita coisa que eu preciso ver na vida, hein? Vulcão, esse negócio aí na Islândia, aurora boreal. Eclipse. Eclipse eu já vi, mas Já deixa eu ver viu, de né? novo. É. Então, De tem que ver criança se eu vi. anular aí. É. Então tem tudo isso. E aí, vem, por que é importante o vulcão para um Nossa, planeta? você tá falando de Ribeirão Preto o quê? Ah, eu tava falando de Ribeirão, É. né? Ribeirão, cara, ele fica em cima de um super vulcão extinto. Nossa. É. Lá no passado, há milhões de anos atrás, tinha um vulcão.
Dá pra saber pela... Dá pra saber, tem tudo mapeado, a caldeira, só que tá tudo lá subterrâneo já, né? Lógico. Mas Ribeirão é... Aí o pessoal fala assim, e Caldas Novas é vulcão? É. Entendeu? Porque aí começa. O pessoal vai começar a ver, e Caldas Novas é vulcão? Cara, a melhor ideia é que não seja um vulcão. Mas tem a cratera lá, a foto e tal. Então, o pessoal fala mas provavelmente não é vulcão, não. Provavelmente no Brasil, cara, é muito difícil por quê? A Terra é um planeta vivo, a Terra vai se alterando com o passar do tempo e essas características vão desaparecendo. Então, daqui a pouco o pessoal no chat vai começar, e aqui em Santa Catarina, tem uma cidade lá que o pessoal fala que é vulcão. E aqui não sei aonde, o pessoal fala que é vulcão também. E as águas de, sei lá, Lindóia, e as águas de... onde ali em Minas, ali que tem água quente, esqueci a cidade. Não, porque aqui é um vulcão, a água vem direto do vulcão e tal. Tem água quente, o pessoal acha que Acho que é vulcão. Meu chuveiro, então, é vulcão. Mas não, pode ser uma fonte hidrotermal, entendeu? Uma fonte hidrotermal. Lá no Atacama também tem umas águas quentes lá também. Então. Isso, exatamente. Então, assim, no Brasil nós não temos vulcão nenhum, nem ativo, nem nada. Então podem ficar tranquilos, porque nós estamos no meião de uma placa tectônica bem antiga. Não tem nem aqueles hotspots, nada disso. Estabilizado. Tá estabilizado, tranquilíssimo. Aí você falou, você estava começando a falar importante... Por que o vulcão é importante para um planeta? Entendeu? Então vamos lá. Tem, vamos dizer assim, hipóteses muito fortes, tá? De que os blocos fundamentais da vida, que é o RNA é o que vai formar depois o DNA e tudo mais, vai formar célula e assim por diante. Já foi encontrado pedaços de RNA em vidro vulcânico. Por que isso acontece? O vulcão, ele é um ambiente extremo pra caramba, tá? Você tem ali uma mistura de muitos gases diferentes, muitos elementos químicos. É um lugar enriquecido de muita coisa. E pode ser que isso tudo aconteceu uma reação química ali que começou a gerar esses pedacinhos de RNA. Isso aí tem um pessoal que estuda isso seriamente. A vida na Terra muito provavelmente surgiu aonde? Em vulcões submarinos, que são as fumarolas, que são as fontezinhas ali. Por quê? Para ter vida do jeito que a gente conhece, tem que ter água, então a água do mar. Tem que ter sais minerais. O vulcão, ele traz os sais todos aqui, do interior da Terra, entendeu? E a energia, que é o calor ali do vulcão, entendeu? Com essas três coisas fundamentais, tendo os elementos certos, você consegue ter vida. Então, existe uma hipótese muito grande de que a vida possa ter começado nessas fumarolas aí, que são esses pequenos vulcões, entendeu? Então, aí veio Adão e Eva, e aí 6.000 anos. Tem uma linha forte que acredita nisso. Essas fumarolas, elas têm até hoje. Claro, tem. Você mergulha lá na dorsal mesoatlântica, você vê. Você vê as fumarolas lá, entendeu? E você vê ali, o pessoal consegue medir hoje e ver os sais minerais que tem. Aliás, isso foi uma grande revolução sobre a ideia do início da vida. Antes dessa ideia, a gente pensava que a vida tinha começado como? Você tinha, na Terra primitiva, tá, pessoal? Você tinha pocinhas de água que acumularam água. Ali você tinha os elementos, só que você precisava de energia. Qual que foi a energia primária para começar a vida? Foram raios. Então o raio bateu naquela pocinha e a vida começou. Teve o famoso experimento do... como que chama, cara? Michelson. Eles reproduziram isso em laboratório, entendeu? Eles colocaram água, os elementos e deram uma descarga elétrica e viram que começou a formar aminoácidos e tal. Isso aí durou por um bom tempo, até o pessoal descobrir as fumarolas. E aí, quando descobriram, eles viram a complexidade de vida que poderia acontecer e várias outras coisas. Então, hoje, talvez a ideia mais vigente é que a vida começou nesses pequenos vulcões que a gente tem ali. Porque o vulcão, ele tem isso, então. Ele traz material de dentro da Terra, material enriquecido, entendeu? Minerais, sais minerais e tudo que você precisa para o planeta.
Isso, todo mundo conhece o ciclo da água, né? Você estuda na escola, quinta série, já chove, a água acumula, evapora, forma nuvem, ciclo da água. O vulcão tem um ciclo que talvez seja mais importante que o da água pra gente. O ciclo do carbono, cara. O que é? E mesma coisa, ele traz o carbono lá de dentro da Terra, entra em erupção, joga aquilo ali pra cima. Boa parte daquele carbono vai se acumular em algum lugar e vai poder se combinar com outros elementos e aí dá a chance da vida existir. Então o ciclo do carbono, ele é muito importante e quem guia ele são os vulcões. Do diamante ao ser humano. Exatamente. Que doideira. Tanto que hoje, quem procura por planetas habitáveis, o pessoal já fala isso, fala quase todo dia. Você tem que procurar um planeta que tenha tectonismo, que é placa tectônica e vulcão. Porque não é todo planeta que tem isso? A gente não sabe, né? É. Aqui no sistema solar, só a Terra. Só a Terra tem? Talvez Vênus tenha tido no passado. Marte não tem? Marte não tem. Por quê? Porque ele é velho? Marte não tem porque Marte, ele rapidamente, o núcleo dele esfriou e ele não começou mais a girar, então ele não tem, ele é como se fosse uma crosta única, a crosta dele não é divididinha, entendeu? Você está cultivando um jardim de sabedoria, no qual cada pensamento é uma semente que você está regando ao ouvir esse vídeo. O Miller e o Urey, em 1952, fizeram um experimento para provar como a vida teve início na Terra. Qual que era a ideia que se tinha? Era o seguinte, que naquelas pocinhas de água que se formaram, você tinha ali os elementos, os chomps que a gente chama, chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio e enxofre, chomps. Esses elementos estavam ali naquelas pocinhas. De repente veio um raio. E esse raio, quando bateu, por que teve raio? Porque você tinha vulcão, você estava formando uma atmosfera e tal. Quando esse raio bateu naquela pocinha, aquela descarga elétrica fez com que esses elementos começassem a se unir, se transformarem em moléculas, se transformarem em aminoácidos, proteínas, e assim a vida começou. Tá? Será que foi assim? Muito bom. Lá em 1952, o Miller e o Urey bolaram um experimento. Então aumenta a figurinha aqui, Cris, pra gente. Eles bolaram o experimento do Miller e do Urey, que era o quê? Então eles foram lá no laboratório deles, criaram a pocinha, tá vendo a pocinha d'água ali, ó? Com H2O, que é água, CH4, que é metano, NH3, que é amônia, e H2, que é oxigênio. Então ali você tem os chomps, estão ali, né? O C, o H, o O, o N, tá? Então estão todos ali. Você tinha uma fonte de calor aqui, ó. Então eles aqueceram a água, né? Essa água aqui evaporava, né? O vapor da água entrava ali. Então você tinha água, você tinha os elementos e você tinha calor. Beleza? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram naquele bulbo ali que estavam aqueles elementos todos, eles colocaram 2 eletrodos ali e criaram uma descarga elétrica, criaram um raio. Não, amônia, não, CH4 é metano, né? Amônia é NH3, não é isso? Não é isso? Acho que é. Calma, Xamã. Xamã, você é membro aqui do canal? Calma, cara, calma. Nós estamos falando de 1950. Calma, se acalmem aí. Não se revolta ainda não. Os caras estavam tentando explicar como que a vida começou. Foram ali, ó, colocaram os eletrodos ali, os eletrodos criaram uma descarga elétrica, criaram um raiozinho. Criaram um raio naquele bulbo ali. Quando criou o raio naquele bulbo lá, o que aconteceu? Aquelas coisas começaram a se unir, formaram aminoácidos, formaram proteínas e por aí. E eles falaram, sim, cara, a vida pode muito bem ter começado dessa maneira, tá? A vida é uma outra... NH3 não é amônia? NH3 é amônia, cara. A vida pode ter começado muito bem dessa maneira. Para esses caras... A amônia, tá aqui. Para esses caras que estavam lá em 1952, tá? Então volta ali no Miller e Urey Experiment, ali no Wikipedia.
Então aqui vai contar todo o negócio. Vai descendo aí, ó, o experimento deles, ó. Formou 20 diferentes aminoácidos. Ó que legal, ó. Tá vendo? Aqui tem até, ó, um descritivozinho do experimento, tal, mas pode ir embora. Não tem muito problema. Metano, água. A química do experimento tem toda aqui a reação química que foi feita, tá? E outros experimentos. Isso aqui que é legal. Olha aí, ó. Vários outros experimentos foram feitos a partir do experimento do Miller e do Urey. Tá bom? Beleza? Tá tranquilo até aí? Não, isso aqui não é simulação não, cara. Tá? Fósforo é P, né? Eu falei o quê? Potássio? Ah, é fósforo. Foi mal. Isso aí. Então tá aqui, ó. Tá? Tem vários experimentos que foram feitos. Aí o que que acontece? O tempo foi passando e nós fomos aprendendo várias coisas. Nós começamos a investigar o fundo do mar, nós começamos a ver várias coisas acontecendo e tudo mais. E aí, meio que essa ideia aqui do Miller e do Urey ficou para trás. Por quê? Porque aí veio a nova ideia de como a vida surgiu na Terra. Põe aquela figura lá que eu te mandei. Isso aí. Então veio a outra ideia de como a vida surgiu na Terra, que é essa figura super simples de você entender. Olha aí. Então, o cara faz uma figura dessa, não é fácil pra caramba de entender? O que que é isso aqui, galera? Isso aqui é a ideia das fontes hidrotermais, tá? As fontes hidrotermais. Os vulcõezinhos que a gente tem lá no fundo do oceano, tá? Lá no fundo, as hidrothermal vents, que a gente chama, beleza? E aqui sim, hoje, né, a gente tem a noção de que foi desta maneira aqui que a vida deve ter se formado, tá? Então você tem aqui os tímeis, né? O que são os tímeis? São as torrezinhas, com a chaminézinha aonde vem o magma, tá? Tá aqui o manto da Terra aqui para baixo, tá? O manto aqui, a crosta aqui, isso aqui é tudo água, tá? Então você tem o magma aqui, você tem um vulcão, um pequeno vulcão dentro da Terra, no fundo do mar, desculpa, um pequeno vulcão. Começa a sair material por esse vulcão aqui, ó. Começa a sair material por aqui, ó. Material superaquecido, ó, 350 graus, tá vendo? Esse material, ele chega e ele encontra aqui a água do mar, tá? E aqui em volta, olha ali agora, ó. Hélio, manganês, H4SO4, nem sei o que é, MnO2, CH4, Fe, um monte, tem uma sopa de elementos aqui que vem daqui, de dentro da Terra, tá? Quando ela encontra a água que está aqui, a água, para a vida é uma receita de bolo. A gente precisa da água, que é o solvente, a gente precisa dos ingredientes, que é essa sopa de elementos aí, e a gente precisa da energia, tá? Aqui você tem a água do oceano, os elementos e a energia vindo aqui do fundo do mar. Beleza? Então, essa é a ideia de como a vida... E a vida começou a se formar aqui em volta. E a vida começou a se formar aqui em volta. Começou a formar os criozinhos, os camarõezinhos e por aí em diante. E aí, daí, a vida começou a se espalhar pelo planeta. Então, ácido silícico, né? É isso aí. Então, começou assim. É uma das ideias. Como a vida surgiu na Terra? Voltamos para outra pergunta. Como a água surgiu na Terra? A gente não sabe. A gente tem ideias, explicações, hipóteses para como tudo surgiu, tá? Uma das hipóteses hoje mais aceitas é essa aqui, que é baseada no que a gente chama de fontes hidrotermais, tá? Ou, isso aí, ó, o pessoal tá falando aí. Ou você pode acreditar no Adão e na Eva, também é mais simples que isso. Por que que essas outras teorias aí, elas ganham tantos adeptos? Porque é muito mais fácil de explicar isso aqui, cara. Muito mais, entendeu? Muito mais mesmo. Beleza? Entenderam, então? Então é assim que acontece a formação da... Então entendeu? A formação da água.
Tem um ponto de interrogação ali. Como que a vida surgiu na Terra? Tem um outro ponto de interrogação aí. Mas essa é uma boa explicação. E tem uma terceira explicação, que é a panspermia, né? Ou seja, os ingredientes e tal foram trazidos para a Terra por asteroides e tudo mais. Então, basicamente, você tem 3 explicações para o início da vida na Terra. A sopa primordial, que é a pocinha, é o Miller e Urey, tá? As fontes hidrotermais, ou os hidrotermal vents, que é esse desenhão aqui, ou a panspermia, seria uma outra ideia de formação da vida na Terra. Beleza? Não vou entrar em vida, onde que ela formou, como que ela se desenvolveu, isso aí é uma coisa do pirula, tá? Minha parte termina aqui, falando para vocês como a água pode ter surgido e como a vida pode ter surgido. Beleza? Até aí, tranquilo? Cara, panspermia é zoado. Então, aí toda teoria tem a sua parte zoada, cara, porque ela é um quebra-cabeça faltando peças, né? É aquilo que o Ruas meio que falou na quarta-feira. Pra vocês terem uma ideia, quando o Hubble foi lançado, não existia nenhum exoplaneta descoberto ainda. Porque o primeiro, que foi em volta de um pulsar, foi em 92, e depois o primeiro numa estrela normal foi em 95. E o Hubble foi lançado em 90. Então o Hubble ele foi lançado, tanto que hoje ele faz estudo de atmosfera de exoplanetas, mas porque no decorrer desses 31 anos, eles foram lá e adaptaram o Hubble para isso, que é o normal de acontecer. Então, o que quer dizer observar mais longe, né? Como a gente está falando. Então é o seguinte, a luz, né, emitida pelos objetos, né, a energia emitida viaja na velocidade da luz. Então quer dizer o quê? Quando eu observo, por exemplo, o Sol, eu não estou vendo o Sol agora, estou vendo como ele era há 8 minutos atrás. Quando eu olho para a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, ela está a 4,2 anos-luz de distância. O que quer dizer isso? Que a luz demorou 4,2 anos para chegar até a gente. Isso de Próxima Centauri eu acho muito legal, porque, tipo, se Próxima Centauri sumisse agora, a gente só ia ver daqui a 4 anos. Isso, exatamente. Se você tiver numa outra galáxia que está a 66 milhões de anos-luz de distância da nossa, se alguém estiver lá observando a Terra, está vendo a Terra como ela era na época dos dinossauros. Então, o universo é o seguinte, quando você olha para qualquer coisa, você está vendo o passado. É assim que acontece. E quanto mais para o passado você vai, mais próximo do início do universo você vai. Esse negócio do início do universo é um negócio muito complicado, tá? Todo dia sai alguma coisa, algum estudo sobre isso. Mas vamos adotar, que é o número aí que o pessoal adota hoje, que o universo nasceu há 13,7 bilhões de anos atrás, tá? Esse é o número. Ah, mas foi 13,5, tá? Vamos adotar 13,7. O Hubble, a galáxia mais distante que ele observa hoje, que é a GNZ 11, ela está a 13,2 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, o Hubble ele consegue observar, olha só que legal isso, hein? Uma galáxia que existe ali somente 500 milhões de anos depois do início do universo. Isso aí é muito perto do início do universo, é muito perto, tá? E o James Webb? Qual que é a ideia que o pessoal tem dele? Existe um cálculo que o pessoal faz. Eles querem que o James Webb observe até 13,4 bilhões de anos-luz de distância. Então, eles querem ver se com o James Webb eles ganham 200 milhões de anos a mais na história do universo. E isso é muito interessante porque aí entra alguns dos outros objetivos do James Webb, que é estudar o nascimento das primeiras estrelas e das primeiras galáxias, que elas devem ter nascido nessa época que o James Webb vai observar o universo. Então isso que é muito legal. E o pessoal pergunta muito, tá, mas para que estudar essas galáxias? O que importa isso de estudar essas galáxias? Para quê, né? Por que a gente quer saber isso, né? Primeiro porque a gente vive no universo, a gente quer entender o nosso universo, né?
Então, onde que a gente é? A gente vive num planeta que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um aglomerado e por aí vai. E tem o destino do universo. O que vai ser daqui para frente? Como que o universo vai acabar? Quanto tempo vai demorar? Tudo isso. Para que a gente possa entender todo esse funcionamento do universo, a gente tem que entender como que as coisas começaram. E hoje existem grandes dúvidas sobre como que as primeiras estrelas se formaram, aonde que elas se formaram, como que era a condição ali no início do universo, como que as primeiras galáxias surgiram, como que você poderia ter lá no comecinho do universo, que você não tinha, né? Você está no começo. Qual que é a ideia intuitiva? Você está no começo, você não tem quase nada. Como que você podia ter galáxias se formando, que é um negócio gigantesco? Como se formaram, do que se formaram. E Exato. outra coisa, é importante também para a gente conhecer a nossa própria galáxia, entendeu? Para a gente conhecer a Via Láctea. Estudar outras galáxias é muito importante. Inclusive as pessoas perguntam, e uma foto da Via Láctea? A gente tem uma noção exatamente estudando outras galáxias. Por quê? Porque a gente está dentro dela. É igual você estar dentro da sua casa, como que você vai tirar uma foto da sua casa por fora se você está dentro dela? Basicamente, assim, é isso, para que vocês entendam. Então, é muito importante, sim, estudar essas galáxias. Isso aí. Estudando, nós vamos entender como que é a Via Láctea, que a nossa galáxia se formou e tudo mais. Então, isso é uma grande questão. É aquelas questões fundamentais, né? Como que tudo surgiu, qual é o início de tudo. Então, o James Webb está indo para responder essas perguntas. E para isso, precisa olhar muito longe, muito no início. Aí os pesquisadores sabem, caramba, para eu olhar mais longe do que o Hubble, eu não posso olhar na luz visível, eu tenho que olhar no infravermelho. Então, beleza, vamos construir um telescópio que seja apropriado para ver no infravermelho, e é daí que surgiu toda essa ideia do James Webb. Então, uma primeira, né, grande diferença é essa aí, que é o do comprimento de onda e tudo mais. Segunda grande diferença é o tamanho, né? Então, o Hubble, como a gente falou no comecinho, o espelho dele tem 2,5 metros de diâmetro, tá? É um espelho igual ao telescópio que você tem aqui na Terra. Na verdade, pessoal, o Hubble é um telescópio muito pequeno, tá? Porque aqui na Terra a gente tem VLT que tem 8 metros, aqueles Keck que tem 10 metros, o Gran Canaris que tem mais de 10 metros. O Hubble, se você colocasse ele aqui na Terra, ele seria considerado um telescópio pequeno para médio. Mas qual que é a grande vantagem dele? É que ele está no espaço. E aí no espaço ele está fora da atmosfera e por isso que ele consegue fazer as observações do jeito que ele faz. Exatamente. Inclusive tem uma comparação, existe até, se vocês procurarem, tem um videozinho da comparação, tamanho de um homem, tamanho do Hubble e o tamanho do James Webb. É bem enorme. E como o Sérgio comentou, é um espelho. Aí o Sérgio vai falar agora que o James Webb teve toda uma tecnologia para poder criar os espelhos dele, né? Exatamente. Então o Hubble é um espelho normal desses aqui, porque o Hubble ele tem essa capacidade de... o principal que ele observa é na luz visível. Então você pega e faz um espelho, dá aquela polida nele, espelho de alumínio, igualzinho tem nos telescópios aqui na Terra, igual, não tem diferença nenhuma. Mas como que ele observa no infravermelho? Porque aí ele tem instrumentos acoplados nele que fazem observação no infravermelho. Mas o espelho dele é um espelho normal, tanto que o Hubble, tem até um nome, é um telescópio do tipo Hitchen-Kretchen, que a gente chama. Tem o espelho primário, o espelho secundário e depois todos os equipamentos atrás dele. Igualzinho um telescópio tradicional que você vê aqui, não tem lá muita diferença, a não ser pelo fato de estar no espaço, que é uma vantagem muito grande. O James Webb, não. Como eu falei no começo, quando ele foi concebido, a ideia dele era ter 10 metros de diâmetro. Aí sim, aí nós estamos falando de um telescópio que é o maior que a gente tem na Terra hoje, tem 10 metros. Baita de um telescópio. Exato. Só que acabou, né? Problemas lá do projeto e tal, reduziram o espelho dele para 6,5 metros. Já é um telescópio razoável. 6,5 metros, a gente já não tem tantos assim aqui na Terra. E aí surge um grande problema, né? Que é como fazer esse espelho. Porque aí não dá para você fazer igual o Hubble, tá? Primeiro, porque não tem onde levar ele. Por que não tem onde levar ele? Porque os ônibus espaciais, infelizmente, aposentaram.
e não teria como levar, mesmo porque, primeiro, não caberia dentro do ônibus. Esse compartimento de carga dele só cabe o Hubble. E Sérgio, e não tem como voltar aos ônibus espaciais, que é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem. Tá, mas não dá para voltar aos ônibus espaciais para lançar essas missões? Não. Você está expandindo sua inteligência como uma majestuosa árvore com raízes que mergulham profundamente no solo do autoconhecimento. A Babi mandou 5,99 euros, 2 da manhã aqui em Portugal, mas vocês são foda, valeu. Pré-treino da Max Titânio e creatina são considerados suco? Não, de forma alguma. Pessoal, se está na prateleira de lojas de suplemento e vendendo na internet de forma legalizada, são suplementos estudados e liberados pela nossa Anvisa. Eu respeito muito a Anvisa, eles fazem um ótimo trabalho. A creatina teve todo um lance da creatina, né? Todo mundo quer saber da creatina. Creatina é padrão ouro, né? Né? Você encontra nas proteínas, né? Na carne, por exemplo, mas para você atingir um nível legal, você tem que comer muito. Então, o suplemento é muito bem-vindo. É um negócio que todo mundo pode tomar sem erro, vai evitar, né? A fadiga é utilizada em idosos. Tem médicos que utilizam em grávidas quando o bebê está com baixo peso. Cada um, mas é amplamente estudado, né? É o mais estudado do mundo. Será que esses caras de suplemento, cara, quando começou esse negócio assim, porque pra galera que não tem conhecimento, acontece isso, né? Às vezes a pessoa confunde, né? Tipo um whey, uma creatina, ou até um pré-treino. Pré-treino é um energético, na verdade, né? Pré-treino é um energético, como se fosse um Red Bull em pó, só que com outros nutrientes concentrado, também. né? Põe umas vitaminas ali, põe é concentrado. Eu, assim, pra ser bem sincero, cara, eu acho que eu tomei 3 vezes só o pré-treino. Eu lancei o meu pré-treino agora. Lançou a linha? O Stay Natty, da Mais Mu Esquenta. Olha que legal. Sabor inacreditável. Vou mandar um pra você. Ai, manda aí que eu tomo. E eu vou te conversar, cara, pra mim não fez muito efeito, não. Mas sério? Porque eu sempre tomei muito energético. Então você tá adaptado ao estímulo da cafeína. Eu não tomo café, nunca tomei café na minha vida. Mas um Red Bull, por exemplo, tem 80 mg por lata. Então, se você toma duas latas, você já é um pré-treino tradicional. Sim, já é um pré-treino tradicional, né? Então, mas o que acontece assim é isso, né? Pré-treino, creatina, whey, eles acabaram sendo meio que confundidos com o suco, né? Sim. Cara, eu acho que os potes não ajudam às vezes, porque você mostra para um papai, para um senhor, olha, papai, o que eu comprei com a minha mesada. Filho! Que pote de cavalo é este, garoto? Porque tem um cara imenso aí na capa. Então eu acho que muito vem enraizado de gerações passadas, que está mudando atualmente. Né? Eu estou com 36 anos e minha visão já é outra. Você criou uma linha então de suplementos. Em parceria com o meu patrocinador Mais Mu, a gente fez o pré-treino Esquenta Stay Natty. Para quem não usa o suco, mas sonha em ser a Static. Aí, ó. Aí. Bem legal a fórmula, ficou muito gostoso. Qual sabor que tem? Tem abacaxi e maçã verde. Maçã verde é gostoso, né, cara? Mas o de abacaxi me cativou. É mesmo? Dá vontade de tomar sem treinar, sabe? É mesmo? De tanto que a empresa se dedicou. Você toma do jeito que os bodybuilders tomam ou você toma do jeito tradicional? Tô pra dar um tapa pra você ver um bodybuilder fazendo aquilo. O que é isso? Mas quer engasgar? Eu tenho 36 anos, eu tenho uma garota de 2 em casa, não faz isso. Até pra explicar pro pessoal. O pessoal pega... Cara, é perigoso dar um engasgo ali, viu? E depois toma água, né? Vocês acham que vocês estão onde? Numa guerra? Eu posso te dar uma shakeira, rapaz? É o estilo bodybuilder. É o estilo bodybuilder, hardcore. Hardcore, né? Hardcore, é assim, joga pra dentro, depois toma água. O efeito não muda nada, né? Não. Não, é o mesmo, né? É a mesma coisa. Talvez uma absorção mais rápida, não sei. Entendi. Ó, a Ata aqui mandou aqui perguntando: consumo de pré-treinos traz algum efeito colateral? Cara, depende do pré-treino e depende também, é igual assim, pré-treino, pessoal, é cafeína. É uma cafeína concentrada, num saborzinho legal, que vai te dar uma energia imediata. Ele equivale a quantos cafezinhos? Tem uma conta dessa? Depende do pré-treino, né? Porque são dosagens variadas. Sim. O meu é 200 mg, falando do meu, a dose. Então são 2 Red Bulls e um pouquinho. Tá. Válido. Não é muito, entendeu? Entendi. Tem pré-treino que é 400 mg, que é a dose recomendada já diária. Então, quando a gente fez o pré-treino, eu não quis botar a dose total recomendada por dia pela OMS. E aí o cara depois pode tomar um Red Bullzinho dele. A dose é de 400 a 600 mg por dia recomendado. Um pré-treino tem 200 a 400. Só que cada pessoa tem uma tolerância à cafeína. Tem gente que toma café o dia todo, então é algo muito individual. Só que tem gente que vicia no pré-treino assim como vicia no café.
entendeu? E aí não faz mais efeito. E aí não faz mais efeito. Aí tem que ir pra um de dose maior. Exatamente. Ou dá um tempo, né? Mas mal não vai fazer. Não. Cara, a nossa Anvisa é chata. Anvisa em metro. Se tá numa prateleira, tá válido. Entendi. Boa. Essa é a regra, né? Essa é a Vou pegar regra. essa regra aí. É. Não é qualquer um que produz suplemento no Brasil. Entendeu? Principalmente as marcas grandes, elas são muito cobradas, fiscalizadas. Claro. O Wesley Stades mandou vintão. Bro, moro nos Estados Unidos. Antes do Covid, eu treinava muito. Jiu-jitsu, futebol, gym. Eu parei no Covid, agora me faz voltar. Eu vivo cansado, desanimado com tudo. Tentei voltar, comprei todos os suplementos, mas nada faz eu ter energia mais. A pandemia derrubou todo mundo, cara. Me derrubou também. Eu fiquei 1 ano sem treinar. Minha esposa engravidou, a gente teve medo, sabe? Tava morrendo muitas grávidas, etc. Mas assim, se você tá indisposto nesse nível, eu faria antes um exame de sangue para ver como estão seus níveis hormonais. Depois disso é buscar saber como está o seu psicológico. Você está sofrendo, você precisa talvez conversar com um psicólogo, um nutri. O que está faltando nessa motivação? Porque... Ou talvez você se obrigue aí e crie o hábito novamente e se anime. É difícil recomeçar, é difícil. Começar é difícil. Recomeçar foi a pandemia, deu uma derrubada em você? Me destruiu. É. Porque eu tive medo. As academias fecharam e minha esposa engravidou e os médicos falaram, olha, todas as grávidas estão morrendo. Todas as grávidas ou perdem o bebê ou estão morrendo. Porque a gente não sabe o que é isso, esse vírus. E ela engravidou em março de 2020. Caramba, vem no No auge. primeiro mês da pandemia. Caramba. E aí como é que ficou meu psicológico? Eu não vou malhar. Entendi. Vou trazer isso pra casa, meu sonho se realizando. E aí depois pra voltar, deu uma... Voltei assim, mas nunca em alta performance. Porque até a pandemia eu tava em alta performance. Entendi. De atleta mesmo, assim, sabe? Levando bem a sério. Legal. O seu aprendizado é uma trilha que se estende além do horizonte visível. Abrace a perspectiva de que cada pensamento é como uma semente cuidadosamente plantada no solo fértil da sua mente. Em quanto tempo demoraria para terraformar Marte se começasse hoje? Ótima pergunta. Isso aí é uma pergunta muito recorrente. Volta lá, Mulambo, naquele primeira figurinha lá. Cara, muito se fala de terraformar Marte, né? Primeiro, o que é terraformar, né? Terraformar, galera, vai muito além de explorar e vai muito além de colonizar, tá? Colonizar é uma coisa. Terraformar é você pegar um planeta como Marte e transformar ele em algo parecido com a Terra. Tem como? Cara, tem como tem, entendeu? Mas assim, é muito complicado de ser feito. Então, existe aqui uma ideia, tá? Lembrando ali, ó, que tá escrito ali, ó, otimismo, né? Tá vamos dizer assim, um cenário relativamente otimista. Se a gente começasse ali, ó, no ano 0, levaria mais ou menos, de acordo com o que eles fizeram aqui, tá? Existem várias ideias para terraformar. Nessa linha aqui que eles montaram, que esse pessoal montou, levaria 600 anos mais ou menos para que as flores, né, e plantas ali começassem a nascer em Marte. Mas o que você tem que fazer, né? Na verdade, o projeto todo é de 1000 anos, tá? Tanto que eles chamam ali, ó, The 1000 Year Project, tá vendo? Então, você teria que ter ali, ó, missões de 18 meses, cada uma fazendo jornadas, né, para Marte, para você começar a levar o ser humano para lá, para ele começar a se habituar a levar alguma coisa. Depois, levariam 100 anos, mais ou menos, para você tirar, porque Marte ele é rico em dióxido de carbono. O que é dióxido de carbono? CO2, né? Então, se o CO2 está ali em Marte, tanto na atmosfera como nas rochas, tem muito CO2 também, tem monóxido de carbono também e tudo, tem preso nas calotas polares. Se a gente conseguisse tirar esse CO2, quebrar ele e jogar o O2 na atmosfera, pô, o O2 é oxigênio, o oxigênio tá beleza. Então, existem ideias para isso. Qual que é a ideia mais absurda? É a do Elon Musk, que é a Nuke Mars, que é jogar bombas atômicas lá e levantar esse CO2, beleza? Aí levaria algum tempo para fazer isso. Com isso, com a atmosfera ficando mais pesada, vamos dizer assim, que hoje ela é muito levinha, muito rarefeita, né? Ela ficando mais espessa e tudo, poderia começar a chover em Marte. Olha que maneiro. E aí, pô, começou a chover, tá legal. Começou a chover, a gente já começa a ter ali algo parecido com a Terra.
E aí começou a chover, tem oxigênio, você leva uma missão com algas, que a gente chama. Tá? Então tem aqui, ó, micróbios, algas e tudo mais. Então as algas, o que elas vão começar a fazer? Elas vão começar a deixar aquele ambiente como a Terra ficou. Qual que é a ideia que tem da vida, né? Como que a gente está aqui hoje? Muito provavelmente tivemos no começo ali um tipo de alga, líquens, essas coisas aí, que começaram a sintetizar esses elementos químicos para a gente estar aqui hoje. Então, a gente repetiria isso em Marte. E aí, depois de passado milhares de anos, poderia começar a ter algum tipo de planta e coisa e tal. Aí você vai perguntar para mim assim, isso aqui pode acontecer? Quem sou eu para falar que não pode, né? Você acha que pode, né? A única coisa que tu dá certeza que não pode... É o Mundial. Isso aí eu tenho certeza. Mas esse aqui, o que você acha? Que é viável? A gente estava até comentando antes. Não é impossível, mas é improvável. Eu não consigo imaginar o ser humano morando em Marte, sabe? Visitar, talvez a gente consiga ir visitar. Mas morar, não. Isso aqui é só um cenário, tá, pessoal? Se vocês procurarem aí... Tem aquele do Elon Musk também. Tem o do Elon Musk, tem vários, aí tem vários, porque o pessoal fica pensando, imaginando, tá? Se você procurar Terraforming Mars, aliás, se você procurar Terraforming Mars, você vai dar num jogo que, diga-se de passagem, é muito legal, um jogo de tabuleiro chamado Terraformando Marte, tá? Mas aí tem vários sistemas desse. Agora, uma coisa, o Perseverance, que está lá em Marte hoje, ele já produziu oxigênio, tá? Ele tem um equipamento chamado MOXIE, que ele puxou o CO2 da atmosfera, o CO2 entrou dentro dele, ele quebrou o carbono com o oxigênio e ele produziu um pouquinho. Produzir um pouquinho já tá bom, porque a gente já sabe como produz. Leva um equipamento maior, produz bastante oxigênio. Então, já quem sabe, né? Mas eu acho muito difícil. Mas também a gente não pode dizer que é impossível. Também não pode dizer, né? Que eu não sei o dia de amanhã, né? Exatamente. Underline Ateles. Salve, Serjão. Explica para nós o que são os pontos de Lagrange. Abraço do seu fã. Ponto de Lagrange entrou na moda, né? Não, o bom é que o pessoal começou a entender, a querer saber o que é. Ninguém nem sabia o que era isso, né? Por que o ponto de Lagrange entrou na moda? Por causa do James. É o hype. Tudo é o James Webb hoje, cara, entendeu? O que é ponto de Lagrange? Quando você tem dois objetos no sistema solar, Terra, Lua, Terra, Sol, Terra, Marte e tal, existem pontos que são de equilíbrio gravitacional, ou seja, se você jogar uma coisa nesse ponto, aí uma nave, um satélite, qualquer coisa, vai ficar orbitando esse ponto. Ela nem cai para a Terra, nem cai para o Sol, no caso. Ou nem cai para a Lua, nem para a Terra. São pontos de equilíbrio gravitacional. Quem descobriu esses pontos foi o cara chamado Lagrange, que é um matemático, e entre a Terra e o Sol tem 4 pontos de Lagrange. O James Webb vai ficar num específico chamado L2. Tem o L1, L3, L4, L5. Entre a Terra e a Lua tem outros pontos de Lagrange. Entre a Terra e Marte tem outros pontos de Lagrange. Como que você calcula isso? Você pega os dois objetos que estão em questão aí e você calcula as forças. Aquela decomposição de força, igual o pessoal faz em trabalho de física. E aí você vai ver aonde que uma força gravitacional, que é aquele G, mão, eminho, sobre distância ao quadrado, onde que elas se anulam. Aonde ela se anulou é onde você tem o equilíbrio gravitacional. Então o pessoal calcula esses pontos aí. O ponto de Lagrange não é nenhuma novidade, tá? Nem esse aí que o James Webb vai ficar. O Spitzer já ficou nele. O Spitzer foi aposentado, né? Mas ele ficava nele. O Kepler ficava nele. Aquele satélite Discovery, que faz aquelas fotos bonitas da Terra, fica nele. Pontos que estão aí entre a Terra e o Sol é 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, tá? Então esse é o ponto de Lagrange. Eu acho que uma coisa também importante para se dizer é que ponto de Lagrange não é um ponto, tá, pessoal? É uma região ali, Isso. entendeu? Porque eu acho que as pessoas acabam meio que confundindo isso. Aí você fala, o Spitzer estava lá, então vai ficar ali naquele ponto. Então, é uma área que tem um tamanho considerável, tá? É uma região do espaço, Isso. né?
Mas a gente chama de ponto porque perto de tudo, ela é como se fosse um negócio pontual mesmo. Exatamente. Tá? É matematicamente um ponto. É isso que o pessoal gosta de falar. Ele também mandou sobre, não consigo conceber a ideia de um planeta gasoso. Ele é formado só por gases? Quão densos são esses gases para poder ter massa suficiente para gerar gravidade e formar um planeta? Cara, então vamos lá. O planeta gasoso, a gente tem que explicar um pouquinho como que é a formação, né, do sistema solar. Primeiro, que o planeta gasoso ele não é só gasoso. Júpiter tem um núcleo que tem 10 vezes a massa da Terra. Entendeu? Muita coisa. É muito, por isso que ele é gasoso. Por quê? Quando estava formando o sistema solar, formou o Sol aqui. O Sol ele era muito mais quente, muito mais ativo, muita radiação. Os planetas que foram se aglutinando perto do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, todo o gás, vocês conseguem entender, isso é intuitivo, né? Você coloca o gás perto de uma fonte de calor muito grande, esse gás vai embora. Entendeu? Então, o Sol fez isso. Por isso que aqui perto do Sol não tem nenhum planeta gasoso. Todo o gás foi varrido daqui. Legal. E aí o gás foi caminhando, né? Então o Sol estava lá emitindo radiação e empurrando o gás. No sistema solar, existe, todo sistema planetário tem um negócio muito importante, que é o seguinte, chama linha de neve. A linha de neve é um ponto onde a água não fica mais líquida. A água começa a condensar. Sim. E não só a água, todos os outros gases que foram soprados pela estrela vão começar a condensar. Então, estamos lá no começo do sistema solar, hein? Não é agora não, lá no começo. Soprou todo o gás. Perto do Sol sobrou só o quê? Planeta rochoso, sem gás nenhum, ou muito pouquinho. Lá longe do sistema solar, formou um grande planetão, com 10 vezes a massa do Sol, que era Júpiter. Planetão gigante. Só que quando esse gás que foi soprado pelo Sol chegou perto dele, ele não tinha uma força gravitacional muito grande, então ele atraiu todo esse gás, e esse gás ficou em volta dele. Então por isso que eles são gigantes gasosos, porque eles já são gigantes mesmo sem ter gás. Sem o gás. É. Muito gigantes. E eles têm uma força gravitacional muito grande, então aquele gás ficou ali com eles. O que passou um pouquinho ficou para Saturno, o que passou mais um pouco, que é metano e amônia, que são elementos mais pesados para ser congelados, foram ficar lá em Urano e Netuno. E tem já se sabe o que é o núcleo de Júpiter ou não? Ainda não. A Juno tá lá para isso, né? Entendi. A Juno tá lá para isso, para responder pra gente como que é, né, esse núcleo. Obrigado por fazer parte desta jornada de aprendizado. Assista outro vídeo relacionado para expandir ainda mais o seu conhecimento.